De importante, de expectativa do torcedor brasileiro. Por isso a gente vai direto a Guayaquil, no Equador, onde está a Aline Fanelli, desde cedinho nos trazendo informação. A Aline acompanhando a estreia de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. Jogo contra os donos da casa pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Jogo com transmissão da Band News FM mais tarde, a partir das 8 horas da noite. O que você nos conta daí ao vivo de Guayaquil, Aline? Bom dia. Oi, Sheila, bom dia para você, para quem está nos acompanhando. A seleção brasileira que encerrou essa preparação treinando no Estádio Monumental, que é a casa do Barcelona, aqui em Guayaquil. A gente acompanhou apenas os primeiros 15 minutos da atividade do Ancelotti, que foi para a definição do time titular. Na entrevista coletiva antes do treino, ele não quis revelar para a gente qual vai ser a escalação, disse que ainda precisava definir alguns detalhes. Afinal de contas, até aquele momento da entrevista coletiva, ele havia tido apenas um treinamento com um grupo completo, então foram 2 treinamentos depois da atividade ontem tarde. Aqui são 2 horas a menos que no Brasil, por isso que esse jogo é às 8 da noite do Brasil e por aqui às 6 da noite. Apesar de o Ancelotti não ter revelado a escalação, a gente consegue imaginar pelo time que ele começou a desenhar na última terça-feira, e aí a gente vai ter até um desafio para o narrador Marcelo Duó, né? Porque o sistema defensivo do Brasil deve ter o Alisson, Wanderson, Marquinhos, e aí o estreante zagueiro Alex Sandro ao lado do lateral esquerdo do Flamengo, Alex Sandro, separados por um espaço no nome, né, esses 2 jogadores. E aí um meio de campo com o Casemiro de volta à seleção brasileira, Bruno Guimarães e Gerson, ataque com Vinícius Júnior, Richarlison e o Estevão, que deve ganhar a primeira chance dele como titular na seleção brasileira. O Rafinha está suspenso, ele que é o dono da posição ali pelo lado direito, pelo menos até a chegada do Ancelotti, e o treinador italiano elogiou bastante o Estevão, que vai encerrar essa passagem dele pelo Palmeiras agora na Copa do Mundo de Clubes e depois vai para o Chelsea. Então vamos ouvir o que o Ancelotti disse sobre o Estevão. Estevão lo conhecia porque não l'ho visto diretamente. Estevão eu conheci, mas não diretamente. Tinha o visto só em vídeos, pela televisão. Vejo nele o que todo mundo vê, um jogador com um talento extraordinário, especial e que é muito jovem, ainda tem que aprender algumas coisas. Muito jovem, que tem que aprender coisas. O que eu conheci foi o caráter dele, como pessoa. Me parece um garoto humilde, bom, com gana, com personalidade. Sobre isso, me parece bom. Mas, como sempre digo, com os jovens temos que ter mais cuidado, temos que ser pacientes, assim como ele tem que ser também para ganhar a posição. Obviamente, tem todas as características para ser um jogador muito importante para o futuro da seleção. Sua posição, obviamente, tem todas as características para ser um jogador muito importante para o futuro da seleção. E a gente vai conferir hoje à noite se o Estevão realmente será titular. Agora eu queria passar um relato para vocês dessas minhas primeiras 20 horas aqui em Guayaquil, que segundo um levantamento da ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal, é a 12ª cidade mais violenta do mundo. A violência em Guayaquil aumentou há 2 anos por causa de uma instabilidade no governo, o que fez crescer os grupos de delinquência organizada, que já são mais de 30. Então o narcotráfico tomou conta da cidade. A gente fala com as pessoas na rua, todo mundo que vê a gente trabalhando ou de alguma maneira indo pro estádio, falando do jogo, todo mundo pede pra gente tomar cuidado, não fiquem com o celular na mão, não andem sozinhos, andem sempre em grupos por aqui. No Estádio Monumental, por exemplo, alguns colegas nossos, na última terça-feira, inclusive passou policiamento agora por aqui, na última terça-feira eles estavam do lado de fora gravando, né, material, conteúdo, e aí policiais chegaram e falaram, olha, gravem aqui mais próximo da guarita e depois vocês vão embora, não fiquem aqui. A região do estádio, ela fica muito colada a uma comunidade e a gente inclusive estava do lado de dentro pedindo transporte por aplicativo e todo mundo que passava falava, não fiquem com o celular, não saiam sozinhos para fora do estádio. E a gente foi apurar algumas informações a mais com relação a isso, né? O próprio prefeito da cidade, o Aquiles Álvares, denunciou atentados com explosivos
explosivos ocorridos na madrugada de ontem, em um bairro daqui da cidade. Então a gente está numa região próxima a hotéis e a shopping também. Teoricamente é uma região um pouco mais tranquila, mas todos os hotéis com segurança na porta. E a gente vê até um policiamento um pouco mais reforçado justamente por causa dessa partida de hoje. Inclusive tem shopping que tem detector de mental na entrada, uma revista muito forte, inclusive no estádio. Então a gente vai observando e relatando também essas primeiras impressões dessa cidade que recebe hoje a partida entre Brasil e Equador. Aliás, o estádio não vai estar com a capacidade total disponibilizada, porque a seleção do Equador sofreu uma punição devido a cânticos homofóbicos. Não é a primeira vez, já é algo recorrente, e 25% da capacidade do estádio vai estar bloqueada na noite de hoje para esse confronto. Que coisa, né? O Equador, ele fica entre a Colômbia e a Bolívia. E portanto, ele é um país que está numa zona muito delicada, né? Aliás, entre a Colômbia e a Bolívia não, entre a Colômbia e Peru, que são dois grandes produtores de cocaína. Mas o Equador nunca foi contaminado pela violência nestes dois países, a violência urbana. Tanto é que ganhou o apelido, no passado recente, de Ilha da Paz. Era um paraíso turístico, né? Mas nos últimos anos viu, como a Aline está descrevendo aí, os índices de assassinatos por 100 mil habitantes dispararem. Mas dispararem de uma maneira inacreditável. Em 2018, Sheila, eram 6 assassinatos por 100 mil habitantes, essa era a média equatoriana, que é uma média semelhante a alguns países europeus, muito mais baixa do que qualquer capital brasileira. Um pouquinho mais baixa do que a de São Paulo e de Florianópolis. Mas, ou seja, era um país seguro. Hoje essa taxa está em 47 por 100 mil habitantes. De 6 para 47? A quantidade. E olha que no ano passado houve uma ligeira queda, se não me engano, de 6% na quantidade de assassinatos, em números absolutos. Mas o Equador tornou-se o país mais perigoso da América Latina. Era um dos mais seguros e hoje é um dos mais perigosos em questão de menos de uma década. E aí a Aline está nos contando que isso se observa, né? Nas ruas. Tem muito repórter, viu, Aline? Não quero deixar você assustada, mas tem muito repórter que quando desembarca em Quito ou Guayaquil usa inclusive colete à prova de balas. Você consegue perceber, você ouviu muitos relatos, né? Antes de falar de futebol, eu acho que esse assunto é palpitante. Você ouviu muitos relatos e muitas orientações. Mas você consegue perceber um clima de tensão nas ruas? Diante desses relatos, a gente até fica um pouco mais tenso, porque é claro que morando em São Paulo tem algo que a gente não costuma fazer, então eu não fico andando com meu celular na rua, é algo que a gente já tá até um pouco mais acostumado, mas a gente fica um pouco assim nessa tensão do que, sabe? O que é exatamente? Tipo, olha, então vocês façam o que vocês precisam fazer e já voltem pro hotel. Então há essa movimentação até um pouco diferente pra gente, um pouco até nova nesse sentido. Ontem o presidente do país estava por aqui, então a gente viu o exército pelas ruas. É claro que nesse momento, nessa região que eu tô, que é uma região próxima ao nosso hotel e a outros 2 grandes hotéis, o da seleção fica a cerca de 15 minutos daqui, mais ou menos, por exemplo. É uma região até bastante tranquila, tá todo mundo andando normalmente, assim, pela rua, mas eles não deixam de nos avisar. Então, existe essa tensão da gente também não entender muito isso, né, em que sentido, e de procurar ficar o mais protegido possível, né, diante desses relatos. Inclusive, a Federação Equatoriana vai disponibilizar hoje ônibus para os jornalistas irem diretamente para dentro do estádio. Então, você pega o ônibus de um ponto determinado, algo que a gente vê nos grandes eventos, como a Copa do Mundo, a Olimpíada. Então, você pega o ônibus de um ponto determinado e ele já deixa dentro do estádio com segurança, com escolta. Então, a gente percebe toda essa movimentação e esse esquema muito grande por aqui. Mas sabe que enquanto a Aline descrevia essas recomendações, orientações que ela recebeu, a Sheila falava que, nossa, é tipo São Paulo, né? Tipo São Paulo, mas em São Paulo, com o celular na mão, né? Não. Mas como vacilar. A Aline tá dizendo, ela não sabe o que pode acontecer lá. Em São Paulo, a gente já fica alerta com, lá vem uma moto com 2 pessoas, né? Com o piloto e o garupa, aí você já fica ali achando que algo pode acontecer. Ou então um ciclista na calçada enquanto o repórter tá fazendo a gravação. Então, são coisas que a gente consegue imaginar.
Agora, para a Aline, situação complicada mesmo, sem saber o que é que pode acontecer, né? Com relação à segurança ou violência, trabalhando num país diferente do nosso. É um dificultador. Agora, antes de falar do futebol, o nosso ouvinte, o Márcio, disse o seguinte, olha, a Aline, quando ela falou Alexandro, ativou a Alexa aqui de casa. Já vi que eu vou ter problema em casa durante o jogo. Vamos ver se ativaram outras Alexas aí da nossa audiência. Aline, bom trabalho. Não, mas calma, ela vai falar de... Vai falar? Foi? Foi? Todas as Foi? informações da Aline foram? Ah, então Eu tá. acho que foi. Então vamos trazer o Bruno Aline, Camarão aqui. faltou alguma coisa? Você gostaria de dizer as suas últimas palavras? Considerações finais? Não, só pra gente finalizar, então, com algo assim um pouco mais descontraído, eu acho que a gente pode falar de uma Ancelotti mania por aqui, porque na entrevista coletiva de ontem, mais de 100 jornalistas equatorianos queriam estar presentes na entrevista coletiva de Ancelotti e cerca de 50 ficaram do lado de fora. Eu cheguei direto do aeroporto pra entrevista coletiva, já havia começado, mas eu tinha avisado a CBF antes, do tipo, olha, eu vou chegar em cima da hora, mas me liberem, tal, pra eu acompanhar também, porque eu tava voltando de férias, então eu queria acompanhar essa entrevista do Ancelotti, e aí depois a gente ficou sabendo que muitos jornalistas equatorianos estavam curiosos, queriam ver o Ancelotti de perto e não conseguiram participar dessa entrevista coletiva, e os que participaram com muitas perguntas, inclusive falando da seleção equatoriana, que tem a melhor defesa das eliminatórias para a Copa do Mundo, então foi muito legal acompanhar também como os jornalistas locais têm observado essa nova era que a seleção brasileira começa hoje. Boa. Aline Fanelli fazendo o trabalho de enviado especial mesmo, né? Se é pra pegar só informação começo, de bastidores, meio e fim. a gente Não. liga lá pra assessoria de imprensa da CBF e pronto. Ou pega nos portais, mas o enviado tem que trazer informações da cidade, uma impressão da cidade, local. pulso local, colocar o nosso ouvinte em Guayaquil. Aline, bom trabalho pra você, até.